Glória a Deus. Amém. Quem está empolgado, animado aqui hoje, querendo receber mais de Deus? Amém. Deus tem coisas novas para nós. Eu estava dirigindo, vindo para cá, e eu fui olhar no relógio e o meu relógio estava parado. É um relógio novo, eu ganhei de um amigo faz pouco tempo. Eu falei, puxa, o relógio novo já está parado. E sabe, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu creio que Deus pode falar com a gente todo tempo. Deus pode usar um carro, uma borboleta, um relógio parado para falar com a gente. E Deus falou, Michel, eu quero falar com você. Olha que horas são no teu relógio parado. Eu fui olhar, 15 para as 11. E na hora que eu olhei 15 para as 11, eu lembrei de algo que acontecia na minha infância. A minha avó, ela me levava às vezes para a escola, e a minha avó conhece as plantas, conhece o nome das flores. E tinha uma flor no caminho de casa para a escola, que se chamava a flor das 11 horas. A minha avó falava, filho, não sei se você sabe, mas essa flor, quando dá 11 horas, ela floresce. Era interessante porque eu ia para a escola, às vezes, e ela estava fechada. E quando eu saía, ela estava aberta. E o que Deus falou para mim é que Ele vai trazer um novo florescer nos nossos dias. O tempo está parado porque Deus quer carregar a tua vida. Você quer relógio novo. Tua vida parece que parou, algumas coisas não estão indo para frente, porque a bateria do Espírito precisa carregar você. Mas hoje Deus vai derramar o Espírito Santo sobre este lugar, e Ele vai apresentar aquilo que Ele tem de novo. E eu quero declarar em nome de Jesus que um novo florescer vai alcançar a tua casa, um novo tempo vai alcançar teus negócios, um novo florescer de Deus vai alcançar o teu coração, a maneira como você vê as coisas, a tua relação com Deus. Deus tem coisas novas para ministrar na minha e na sua vida. Quem quer participar desse novo florescer de Deus? O tempo não parou para você. Deus tem coisas novas em nome de Jesus. Eu queria hoje estudar um texto da palavra de Deus que vai falar um pouco sobre o que eu entendo que Deus tem para nós nesses dias. E a palavra do Senhor tem sido uma constante nessa linha. E eu quero falar mais um pouco com vocês a respeito de arrependimento. Se você trouxe a sua Bíblia, abra em Joel, no capítulo 2, no versículo 12 e 13. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Estenda suas duas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus Cristo e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje é As Marcas do Verdadeiro Arrependimento. As marcas do verdadeiro arrependimento. Semana passada, a gente estava se preparando para o Dia das Mães, e eu fui buscar o meu filho no colégio. E todo dia que eu chegava do colégio, ele trazia uma lembrancinha para a mãe naquela semana. E uma das lembrancinhas que ele trouxe, eu achei interessante porque, como ele não sabe escrever, a maneira que as professoras usaram para ele assinar e dizer que o presente era dele,
foi colocando a marquinha do dedo. Molhava na tinta e colocou ali as digitais no presentinho. E eu estava preparando essa mensagem sobre as marcas do verdadeiro arrependimento. E eu lembrei de algo que a palavra de Deus nos diz. Existe um texto na Bíblia que fala que quando Deus enviou as pragas no Egito, o faraó em determinado momento foi procurar os seus feiticeiros e pediu para que eles fizessem o mesmo sinal que Moisés tinha feito. E aqueles homens olharam para o faraó e disseram: olha, isso a gente não pode fazer, porque é o dedo de Deus, é a marca de Deus. E hoje eu vim dizer para você que as digitais de Deus vão alcançar a sua vida, que Deus vai deixar marcas do poder dele muito claras na tua história, e vai ser algo tão especial e tão concreto que você não vai ter dúvida, e as pessoas que estão à sua volta não vão ter dúvidas de que foi Deus quem fez isso. Deus vai tocar a minha e a sua vida em nome de Jesus. E as marcas do arrependimento de Deus, elas são produzidas pelo próprio Deus em nós. E eu acho interessante o livro de Joel, porque o livro de Joel, ele é uma pregação inflamada de um pastor, de um profeta, que está vendo que existe pecado no meio do seu povo, e ele os convoca de forma veemente ao arrependimento. E hoje eu queria fazer o mesmo, dizer para você: se arrependa, se arrependa. Se arrependa em nome de Jesus. Deus tem coisas novas para mim e para você. E à medida que eu ia lendo o livro de Joel, Deus foi trazendo algumas respostas ao meu coração sobre questionamentos antigos. Quem aqui já não se questionou se de fato está vivendo um verdadeiro arrependimento? Como saber? Como saber se você está vencendo de fato na luta contra o pecado? Quantos aqui, talvez como eu, já pediram perdão a Deus por um pecado e pouco tempo depois caíram no mesmo pecado? Levantem as mãos. Eu já fiz isso. Como é que a gente sabe que o arrependimento, que a luta contra o pecado, ele é real na nossa vida e de fato estamos vencendo essa luta? Hoje eu quero falar de algumas marcas que o Espírito Santo imprime na nossa vida, e elas são testemunhas para nós de um verdadeiro arrependimento. Quem quer aprender que marcas são essas? Levante as mãos. Quem quer vencer na luta contra o pecado? Levante as duas. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus vai te fazer vitorioso. E eu quero desafiar você hoje aqui a não fazer vista grossa para o pecado na sua vida. Essa é uma luta que nós precisamos vencer se queremos experimentar o novo florescer de Deus na nossa vida. Quantos querem? Deus tem coisas novas. Em nome de Jesus, nós vamos vencer a luta contra o pecado. E hoje eu quero falar dessas marcas. Joel, ele usa uma série de imagens para nos falar a respeito dos valores e a respeito de ensinos de fé que precisamos estabelecer na nossa vida. E eu não sei você, mas quando eu leio a palavra de Deus, eu gosto de imaginar. Quando eu transformo uma palavra escrita em uma imagem concreta, fica mais fácil de eu entender e de eu gravar a palavra. E quando eu estava lendo o livro de Joel, Deus foi me mostrando algumas imagens. E eu quero falar dessas imagens e quero dizer que marcas, essas imagens vão, sobre que marcas essas imagens vão nos ensinar a respeito do arrependimento. Primeira marca: temor do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: a primeira marca do arrependimento verdadeiro é o temor do Senhor. Temor do Senhor. Versículo 4 diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Joel 1, versículo 4. A
primeira imagem que apareceu para mim quando eu li o livro de Joel foi uma nuvem de gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos. E essa nuvem de gafanhotos, ela foi uma praga real que aconteceu nos tempos de Israel, no tempo de Joel. E eu não sei aqui quem já se deparou com uma praga assim, ou já viu uma praga de gafanhotos. Eu nunca tinha visto. Quem aqui já viu uma praga de gafanhotos? Olha, tem um irmão ali que viu. Eu nunca tinha visto. Então eu fui na internet ver se eu achava alguma coisa. E eu achei essas imagens. Olha uma praga de gafanhotos que aconteceu na Rússia. Dá uma olhada aí. De gafanhotos destruiu milhares de hectares no sudoeste da Rússia e obrigou o Ministério da Agricultura do país a declarar estado de emergência na região de Stavropol. Segundo autoridades locais, a área devastada chega a 900 quilômetros quadrados, o equivalente a mais de 7.000 vezes o estádio do Maracanã. Os gafanhotos costumam aparecer na região todos os anos, mas normalmente são exterminados antes de nascer. Desta vez, porém, a estratégia parece não ter dado certo. O governo local diz que a infestação está sob controle. Bom, não sei que controle, né? Mas o que está acontecendo nos tempos de Joel é que uma nuvem de gafanhotos, como ele nunca tinha visto antes na história, se instalou no meio de Israel. E ele começa a ver aquela praga e ele vai orar, perguntar a Deus por que isso está acontecendo, por que essa praga alcançou a nossa terra, o que se passa no nosso meio. E quando ele começa a orar, Deus fala para ele assim: filho, essa é a manifestação visível do meu descontentamento com o meu povo. Existe pecado no meio de vocês. E por causa do pecado que existe no meio de vocês, eu manifestei o meu juízo através dessa praga. E aí ele está olhando os gafanhotos que estão grudando no cabelo, na roupa, estão entrando nas casas, que devastaram as plantações e não sobrou quase nada. E ele está falando: gente, olhem, esse é um sinal, essa é uma manifestação do juízo de Deus. Olhem para a nuvem de gafanhotos, porque Deus quer restabelecer o seu temor no meio do seu povo. E sabe, queridos, eu creio que talvez uma nuvem de gafanhotos entrou na tua casa. Uma nuvem de gafanhotos alcançou os seus negócios. Uma nuvem de gafanhotos chegou e tocou a sua saúde. Uma nuvem de gafanhotos tem pairado na sua mente. E você está se perguntando, mas o porquê dessas crises? Por que isso acontece? E sabe, são crises que fogem à normalidade. Por que isso está se passando? E eu quero dizer, querido, talvez existam pecados na minha e na sua vida que Deus está querendo tratar. E a nuvem de gafanhotos é um chamado ao arrependimento. Nos faz temer a Deus novamente. Pastor, como assim? O que você está dizendo? Tem problema na minha vida que é fruto de pecado? Isso mesmo que eu estou dizendo. Essa semana eu tive uma experiência, Deus falando para mim, chamar uma pessoa e dizer: olha, se você não tratar um pecado na sua vida, você vai ficar doente. E foi tão estranho. Quando tem umas palavras estranhas assim, que eu entendo Deus falando, eu peço para Ele me mostrar na Bíblia. Eu falo: Senhor, isso é doideira da minha cabeça, é o Senhor que está falando comigo. E na hora que eu estava orando nesse sentido, Deus me fez lembrar de um texto. 1 Coríntios 11, eu estava ali e Deus falou: lembra do texto da ceia. Não sei o que está acontecendo no meu iPad, fica ligando e desligando, está difícil aqui hoje. Desculpa compartilhar com você, mas ora aqui pelo meu iPad. Diz assim, 1 Coríntios 11, 28 a 32. Examine-se o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Agora presta atenção. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós não examinássemos a nós mesmos, não receberíamos
mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Olha o que ele está dizendo. Tem gente que está doente, tem gente que está fraca no meio de vocês, e alguns já dormem, já morreram, por conta de pecado não tratado. Quando eu li isso, me veio um profundo temor do Senhor. Não estou dizendo que toda doença, ela é fruto de um pecado não tratado na sua vida. Está lá Jó para nos mostrar isso na Bíblia. Mas eu estou dizendo que algumas doenças, algumas enfermidades, algumas crises, alguns problemas são como a nuvem de gafanhotos no livro de Joel. Deus falando: ei, presta atenção, pecado é coisa séria. Pecado é coisa séria. E eu lembrei de um outro texto, Deuteronômios 11, 26 a 29. Ele vai dizer assim: prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguirem deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Olha que forte. Esse texto vem depois de uma série de palavras de Moisés, onde vai dizer: se vocês fizerem isso, Deus vai abençoar vocês. Se vocês desobedecerem à lei do Senhor, Deus vai trazer maldição. E ele vai falando das bênçãos e das maldições. E depois ele fala assim, quando vocês entrarem na terra prometida, tem duas montanhas. E a montanha de Gerizim e a montanha de Ebal eram montanhas gêmeas, muito parecidas, tinham quase a mesma altura, e de longe dava para ver as duas. Uma tinha a cabeça descoberta, e outra, o monte, o topo, florescia. E aí ele está falando para eles: essa é uma ilustração real do que acontece quando há pecado no meio do povo. Tem o caminho da bênção, tem o caminho da maldição. A montanha onde as coisas florescem, e a montanha onde as coisas não florescem. Olhem para os montes e lembrem, para que haja temor de Deus no meio de vocês. Hoje eu vim dizer que Deus está levantando uma montanha do teu lado direito e uma montanha do teu lado esquerdo. Ele está dizendo para você: filho, pecado traz prejuízo. A obediência a Deus traz bênção. Pecado traz maldição. Escolhe o caminho da bênção para que seja bem sucedido. Meu irmão, nós fazemos parte de uma geração que perdeu o temor do Senhor. Nós não temos medo de pecar. O final do livro de Deuteronômios, ele diz assim no versículo 19 do capítulo 30: hoje invoco os céus e a terra, Deus está falando, como testemunhas contra vocês. Te coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Pecado gera morte. Pecado traz desgraça. E talvez existam crises na sua vida que hoje aqui Deus está mostrando. É a nuvem de gafanhotos. Mas hoje, Deus vai imprimir uma marca na sua vida. Temor de Deus. Você vai temer o pecado. Pastor, por que Deus deixa as nuvens virem? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Lembro da história de alguém que estava pintando o teto de uma catedral. E ele estava tão deslumbrado com aquilo que estava fazendo, que ele foi andando para trás e ele ia cair lá de cima do andaime. E veio uma pessoa, começou a gritar, ele não ouvia. Gritava, não ouvia. E aí ele pegou um punhado de terra e jogou no teto da catedral. E aí o homem virou: por que você fez isso? Ele disse: porque você ia cair lá de cima. E sabe, muitas vezes Deus faz o mesmo com a gente. Ele está falando: filho, sai dessa.
filho, sai desse caminho, para de agir assim. E a gente continua, e aí às vezes ele tem que colocar o dedo no nosso projeto, ele tem que bagunçar algumas coisas, para a gente entender e se arrepender antes que seja pior. Deus ama você, mas a gente precisa tratar o pecado como coisa séria na nossa vida. A primeira marca do verdadeiro arrependimento é temor do Senhor. Você tem medo de pecar? Ou você é complacente com muitos dos seus pecados? Você acha que não vai dar nada? Talvez o temor de Deus tenha ido embora. Eu gosto da história que conta a respeito de uma pregação de Jonathan Edwards, que se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Diz que quando ele estava pregando essa mensagem, o temor de Deus caiu no meio do povo, que as pessoas abraçavam as colunas do templo e clamavam por misericórdia de Deus. A minha oração hoje é que o temor de Deus caia nesse lugar, e que a gente tenha medo, temor, de fazer algo que vai contra a vontade de Deus, porque Ele é amoroso, Ele é poderoso, mas Ele é justo. E a Bíblia fala de um Deus que abraça, um Deus que envolve, mas de um Deus que julga o pecado. E esse Deus é um Deus que anda e é terrível, e as montanhas derretem quando Ele anda, e a sua voz é como voz de muitas águas. Ele é Deus poderoso. Querido, o que você está fazendo com a tua vida? Para de fazer vista grossa para o pecado. Hoje Deus vai marcar você com o temor dEle, em nome de Jesus. Segunda marca, que evidencia o verdadeiro arrependimento, é uma busca desesperada por Deus. Essa é a segunda marca. E eu acho interessante, porque a imagem que o livro de Joel vai trazer para nós é de pessoas desesperadas. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que ele traz como se fossem fotografias, retratos de pessoas que estão num estado de desespero, procurando algo. E a primeira imagem, o primeiro retrato que ele mostra é de um velho, um ancião. Versículo 2 diz assim: ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Ele estava falando dos velhos. Lembrem da existência, eles são mais experientes. Já aconteceu algo parecido com isso? Isso não está fora do normal. Por isso se desesperem, isso não é normal. Segunda imagem, segundo retrato, versículo 5, o bêbado. Ele vai dizer assim: acordem bêbados, chorem, lamentem todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. E aí ele está trazendo uma segunda imagem, é o bêbado, o gafanhoto secou as videiras. E ele está dizendo: fiquem desesperados, vocês que são alcoólatras. E a imagem aqui é alguém que é alcoólatra, que está procurando a bebida, mas não tem o que beber. E ele está desesperado, porque o gafanhoto comeu a videira. Desespero. E aí ele continua, terceira imagem, a noiva, versículo 8. Planteiem como uma virgem em vestes de luto, que lamenta pelo noivo da sua mocidade. A mulher naquele tempo ela era prometida em casamento. É como se ela já tivesse um vínculo, não estava casada, mas era como se fosse esposa já, noiva. E aí a imagem aqui é, ela perdeu o marido. E ela está desesperada, vestida de luto. Porque ela é virgem e já perdeu, está viúva. É mais ou menos essa a ideia. E ele está falando: olhem para o desespero dessa mulher. E ele continua, traz mais um retrato, o sacerdote. Versículo 9, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Acabou o cereal, não tem mais como trazer sacrifício, não tem como se apresentar diante do povo. O sacerdote está desesperado. E ele termina com a última imagem, são os agricultores. Ele vai dizer: olha, vocês ficaram pobres. O gafanhoto comeu toda a comida, não sobrou nada. Toda a plantação acabou. Do dia para a noite, eram ricos, ficaram pobres. A imagem do desespero. E aí ele vai pegando essa imagem
No capítulo 1 todo, vai mostrando esses retratos, e ele fala assim: agora da mesma maneira, com esse mesmo desespero, procurem a Deus em jejuns, em orações, pranteiem diante do Senhor. E aí ele está falando de uma segunda marca, que o arrependimento verdadeiro gera em nós. É uma busca desesperada por Deus. Você tem medo de desagradá-lo, você tem medo de desonrá-lo, porque tem temor. Mas existe uma sede, uma fome pelas coisas de Deus que ela não é normal. É uma marca do Espírito na tua vida. Isso é marca de arrependimento. Quando eu estava estudando o livro de Joel, eu lembrei daquele salmo, o Salmo 42, quando ele fala: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Senhor. E é interessante essa imagem, porque a corça, ela tem um olfato privilegiado, ela sente o cheiro das águas a quilômetros de distância. Existem lugares no Oriente Médio e na África que eles construíram dutos de água debaixo da terra, e a corça, sentindo o cheiro da água, ela fica desesperada. E a imagem aqui que ele está dizendo é de desespero. A corça gritando, é agitada, procurando água. A nossa alma precisa procurar Deus dessa maneira. É uma busca desesperada por Deus. Isso tem a ver com arrependimento, mudança de vida. E a minha pergunta para você é: você quer saber se você está no caminho para vencer o pecado? A tua alma clama por Deus. Você, quando fica uma semana, 2, 3 dias sem orar, você se sente mal? Ou isso é uma coisa normal na tua vida? Quando você fica muito tempo sem ler a palavra, isso é algo constante, ou todo dia você tem um encontro com a palavra de Deus? A tua casa, o teu carro estão cheios de louvores? Ou é de vez em quando que você põe uma musiquinha lá? Você se incomoda quando fica muito tempo sem ir na igreja? Ou isso já é algo normal para você? Aí você diz: não, mas Deus está comigo. Mas você não sente falta da comunhão com os irmãos? De se apresentar na presença de Deus e declarar os teus louvores, de ser ministrado pela palavra pregada? Meu irmão, algo está errado com você. Fiquei até sem voz. Obrigado, já tomo. Algo está errado com você. Hoje Deus quer te visitar. Ele vai tocar teu coração. E vai haver fome, sede, desespero pelas coisas do alto, desespero pelas coisas de Deus. Querido, durante um tempo na minha vida, era comum passar uma semana. Eu ia pegar lá o caderno de oração e passou uma semana. Era comum passar dias sem ter um encontro com a palavra de Deus. Mas Deus me mostrou que algo estava errado na minha vida. E sabe, hoje quando passa um dia, passa uma semana, um dia, 2 dias, me dá um ruim. É como ficar com sede, ter um copo de água gelado na tua frente. Agora eu vou tomar água, tá? Amém. Estou engasgado aqui. E você não pode tomar aquela água que está na tua frente. Hoje eu quero dizer que Deus deixou o copo cheio, transbordando. E Ele está falando: filhos, vocês precisam ansiar, desejar a minha presença. E essa busca, ela precisa ser uma constante na vida de vocês. Você quer vencer o pecado? Precisa haver uma busca desesperada por Deus no teu coração. Quantos desejam isso? Quantos querem fome, sede da presença de Deus? Deus vai nos dar isso. Terceira marca. Presta atenção. A terceira marca do verdadeiro arrependimento é a devoção, que é mais do que uma liturgia.
Ele diz no versículo 13: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Terceira imagem aqui para mim é o coração rasgado. E o coração rasgado, essa imagem, vai nos mostrar que a marca do verdadeiro arrependimento é uma devoção, que é mais que uma liturgia, ela é a expressão de um coração rasgado na presença de Deus. E é interessante porque os judeus expressam luto rasgando as suas vestes. Até hoje, na terra de Israel, quando morre um parente ou um filho de um pai de família, ele corta, pega no bolso e corta parte da camisa. E aquela é uma expressão de luto. E Deus está falando assim: olha, eu quero mais do que vocês rasgarem as vestes. Eu quero mais do que liturgias. Eu quero que essas liturgias sejam de fato a expressão do coração de vocês. E muitas vezes as nossas liturgias são vazias. A marca do arrependimento não está na nossa vida porque as nossas posturas mostram isso. Como é que você se apresenta na casa do Senhor? Se você não cuidar, essa vai ser uma liturgia vazia. A gente vem, a gente participa, mas a gente não rasga o coração. Você canta as músicas, como é que é? Como é que é teu tempo de oração com Deus? Ele já virou algo tão metódico que você lê ali a metinha, o capítulo, ora ali de qualquer jeito, corre para terminar. Quanto tempo que você não tem um tempo de rasgar o coração na presença de Deus? Como é que são as nossas reuniões? Está tão acostumado aí na célula, reunião de oração, a gente vai. Mas elas passam como algo vazio. São liturgias vazias. E aí Deus fala, olha, a marca do verdadeiro arrependimento é uma postura diferente em relação a esses momentos com Deus. Sabe, Deus quer mudar o jeito que você se apresenta. Você vai sair de casa para o culto e você já vai vir com as músicas ligadas no carro. Você vai chegar aqui e o teu coração vai estar entregue durante os louvores. Você vai estar com o coração aberto para a palavra. Você está com a Bíblia anotando, prestando atenção. Por quê? Não é uma liturgia. Eu não vim para o encontro social. Eu vim rasgar meu coração na presença de Deus. E sabe, quando a gente muda a postura, Deus se revela tanto a nós. Toda semana nós fazemos as nossas reuniões de oração aqui da equipe, na terça-feira. Como é uma reunião regular, é fácil virar apenas uma liturgia. E eu lembro de um dia que eu estava ali parado e Deus falou, não, eu tenho mais para esse encontro, para esse momento. E eu mudei a minha postura. Comecei a procurar a Deus, falar com Deus de verdade. E sabe o que começou a acontecer? Deus começou a incendiar as nossas reuniões de oração de equipe. De repente, a palavra de Deus começa a surgir, a gente abre a boca e vem, e Deus começa a falar, e as coisas começam a acontecer, e Deus começa a agir, porque a nossa postura mudou. Sabe o que eu creio? Deus quer derramar mais nos nossos cultos aqui. Mas a tua e a minha postura precisam mudar quando chegamos na casa do Senhor. Se rasgarmos o coração, Deus vai nos visitar. Eu lembro de um culto, eu estava cansado demais. Quem já veio para o culto cansado? Levanta a mão. Sabe aquele dia que você está pescando no culto? E o pastor estava pregando, eu estava ali sentado. Eu preguei no sábado, vim no culto das 9, no das 11, no das 7. Já era o culto das 7 da noite. Eu sentado ali no canto. E aí no meio do culto da mensagem eu comecei a pescar, a dormir. Estava um amigo do lado. Ele percebeu e me deu uma cutucada, eu vacilei de novo, ele pegou no meu braço e eu acordei. Falei, Senhor, hoje está difícil. E aí o Espírito Santo de Deus falou para mim, eu quero usar você.
Sei que você está cansado, mas eu quero falar com você, rasga o teu coração. E eu comecei a abrir para aquele momento, e foi tão tremendo, estava chegando no final da mensagem, eu comecei a prestar atenção, e de repente acontece um apelo, e eu vejo uma jovem saindo, e na hora que ela passou na minha frente, o Espírito Santo falou, está acontecendo isso, isso e isso na vida dela. Eu falei, meu Deus. Abri a Bíblia assim, Senhor, é coisa da minha cabeça, abri, confirmou, eu falei, então tá bom. Saí, vim. Quando eu cheguei aqui na frente, pus a mão na cabeça daquela jovem, comecei a orar, senti o Espírito Santo sendo derramado, a vida dela se quebrantando, ela chorando, e no final do culto ela veio, me abraçou e falou, pastor, como é que você sabia? Eu falei, eu não sabia de nada. Sabe, Deus quer nos dar experiências novas, mas o nosso momento de oração, a nossa postura, o nosso jeito, Deus tem mais. Estou acompanhando um amigo que está passando por uma fase de arrependimento verdadeiro na presença do Senhor. É tão interessante. Ele quer pegar tudo. É o momento que veio o grupo musical, não sei do que você fica ali olhando na internet, sei lá o que está fazendo, ele está ali. Ele dizendo que eu falei para prestar atenção na música, esses dias ele fechou os olhos, ficou prestando atenção e falou, Deus falou através do momento musical comigo. Queridos, sabe o que Deus está procurando aqui? Gente que não vive de ritos vazios e liturgia sem sentido. Existe algo além, algo a mais. Eu quero que o teu momento devocional não seja algo corriqueiro na tua vida, seja um rasgar do coração. Que o teu tempo na célula seja um rasgar do coração, que os cultos que você participa, que as reuniões, porque se a nossa postura mudar, Deus vai deixar marcas na nossa vida do poder e da graça dEle. E todos vão saber, Deus nos visitou. Deus nos visitou. Aleluia. Quantos querem rasgar o coração na presença de Deus hoje aqui? Deus tem mais para nós. Deus tem coisas novas para nós. E eu queria, em nome de Jesus, te desafiar. Mas eu quero te falar de algo mais abençoador ainda. Tem uma marca ainda mais poderosa. A quarta marca do verdadeiro arrependimento são as bênçãos da comunhão com Deus. Diga para o irmão que está do seu lado aí, pode cutucar ele. As bênçãos do Senhor vão alcançar a sua vida. Aleluia. Quantos creem que na comunhão com Deus existe bênção? Levante as mãos. E aí, Joel vai falando assim, se vocês tiverem temor do Senhor, se vocês rasgarem o coração na presença de Deus, não for uma liturgia vazia, se vocês buscarem o Senhor de forma desesperada, sabe o que Deus vai fazer? As bênçãos da comunhão com Ele vão alcançar a vida de vocês. E daí ele começa a descrever o que esse arrependimento verdadeiro, essa comunhão restaurada, ela traz para as nossas vidas. E agora preste atenção numa coisa. Sei que há uma tentação da gente se movimentar. Preste atenção agora no que eu vou dizer. A Bíblia diz que pecado impede a revelação de Deus na nossa vida. Isaías 59 diz que não é que Deus não queira nos ouvir e nos abençoar, mas os nossos pecados impedem. E sabe, talvez não haja revelação na tua vida. Você acha que Deus não está falando com você, que as coisas não acontecem porque tem pecado. Mas quando a gente começa a levar a sério a luta contra o pecado e limpa a vida, a revelação de Deus alcança a nossa vida. O milagre, as bênçãos de Deus. E aí ele começa a descrever essas bênçãos. E aí ele vai dizer assim, eu quero dizer para você o que vai acontecer na tua vida quando você levar a sério a luta contra o pecado. Olha que bênçãos vão alcançar você. Primeira, provisão. Ele diz assim, eu vou suprir as suas necessidades. Capítulo 2, versículo 19. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Eu vim dizer, olha aqui para mim, Deus vai suprir as suas necessidades. Versículo 20. Levarei um invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril.
A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, a sua podridão subirá, o mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Segunda bênção, proteção. Ele vai derrotar o inimigo. O diabo tem se levantado na casa de muitos irmãos aqui. A nuvem de gafanhoto chegou lá na tua casa, meu irmão. Eu quero dizer, se você restaurar a comunhão com Deus, o inimigo vai cair por terra na tua vida em nome de Jesus. E hoje Deus está te levantando como um valente na tua casa para dizer: o tempo da desgraça cessou na minha casa. A comunhão vai ser restaurada. Vai haver acordo, vai haver entendimento, vai haver bênção, vai haver provisão. Porque o inimigo foi derrotado pelo sangue, pelo poder que há no sangue de Jesus. Ele vai derrotar o inimigo. 21, não tenham medo, ó terra, regozijem e alegre-se. O Senhor fará coisas grandiosas. Meu irmão, olha essa bênção. Vão acontecer maravilhas, milagres, sinais de Deus na tua vida e na tua casa. Restaura a comunhão com o Senhor. Versículo 22 a 24. Não tenham medo dos animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira ficam carregados. O povo de Sião alegra-se, regozija-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas do outono, conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes faziam. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Preste atenção, haverá fartura na sua casa em nome de Jesus. Vai haver fartura. Versículo 25, vou compensá-los pelos anos da colheita que o gafanhoto destruiu. O gafanhoto peregrino, o devastador, o devorador, o cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Preste atenção. Aquilo que o gafanhoto tirou, Deus vai restituir. Aquilo que os anos de pecado tiraram da tua vida, roubaram do teu lar, roubaram da tua casa. Quando você restaurar a comunhão com Deus, Ele é poderoso para te restituir, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Outra bênção: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonho, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O Espírito Santo vai ser derramado sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus, em nome de Jesus. Os dons do Espírito serão liberados sobre nós, quando restaurarmos a nossa comunhão com Deus. Deus vai derramar. Esse ano foi um ano que eu assumi uma luta, uma briga contra o pecado na minha vida como nunca antes. Eu tomei uma decisão. Estava nas férias e Deus falou comigo num texto em Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ele disse para mim: você não deu o sangue ainda na luta contra o pecado. Eu falei: não, eu vou brigar contra isso como nunca antes. E sabe aqueles pecados que a gente faz vista grossa? Aqueles pensamentos que a gente dá corda no coração, a gente sabe que não são de Deus. Aquelas práticas, aquelas pequenas coisas que a gente fala: não, isso aí não tem problema. Eu assumi uma luta contra esses pecados. E tenho convidado a minha esposa, a minha família, e o pessoal com quem eu trabalho, a equipe, para fazerem o mesmo. E desde que nós tomamos essa decisão, parece que o céu se abriu sobre a nossa casa. E a revelação de Deus tem vindo como nunca antes. Esse texto ele fala que os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. A minha esposa tem tido sonhos, ela é jovem, eu estou tendo visão ultimamente, estou velho. Então não estou brincando. Algumas vezes a Sil nessas últimas semanas tem tido sonhos que são revelações de Deus. Teve uma situação envolvendo a nossa filha, que foi tão tremenda, Deus mostrando uma seta inflamada do inimigo. Ela teve uma revelação em sonho. Minha filha estava doente, vomitando 7 vezes. A Sil viu algo, Deus mostrou para ela. Nós oramos no dia seguinte, oramos aquela noite. Depois da oração, ela não vomitou mais nenhuma vez. Nessas últimas semanas, ela teve sonhos com pessoas,
E Deus revelando o pecado, quando nós fomos confrontados, estava acontecendo exatamente como ela tinha sonhado. Essas últimas semanas, Deus tem falado comigo, eu vejo coisas, e quando eu vou falar com as pessoas, está acontecendo. Queridos, sabe por quê? Quando o pecado é tirado, a revelação de Deus vem, o Espírito é derramado. E todo dia parece que há um canal aberto, Deus fala comigo o tempo todo. Eu quero dizer que Deus pode falar com você o tempo todo, mas você precisa assumir um compromisso hoje nesse lugar, de lutar com todas as tuas forças. Você não deu até o sangue contra o pecado, porque se nesse lugar, os valentes de Deus, um remanescente se levantar e dizer, eu não vou mais ser conivente, eu não vou mais fazer de conta que nada está acontecendo, eu vou lutar, e eu vou vencer o pecado na minha vida, porque ele é coisa séria. Os dons do Espírito vão ser derramados sobre a nossa igreja como nunca antes. Vai ter sonho, vai ter revelação, vai ter manifestação de poder de Deus, palavra de sabedoria, profecia. Deus vai derramar tudo isso no meio da igreja. Mas Ele quer nos limpar. O que Deus quer tirar da tua vida, meu irmão? A marca do verdadeiro arrependimento envolve as bênçãos do Senhor. Deus tem tratado tanta coisa na nossa casa. Quer ver um pecado que às vezes a gente faz vista grossa e que impede a gente de receber de Deus? Falta de perdão. Foi o outro que pecou comigo, não fui eu. E tem muita gente aqui que está presa no pecado do ressentimento. Isso está impedindo você de receber bênçãos do Senhor na tua vida, meu irmão. E aí eu tenho orado para Deus mostrar tudo lá em casa que está errado. E esse dia Deus mostrou uma situação. Falei, Sil, tem uma menina que você precisa perdoar. Falei, eu já perdoei. Ela falou para mim, eu já perdoei. Falei, não perdoou não. Estava na mesa comendo. Não perdoou não. Falou, não, já perdoei. Falei, não, então vamos lá na casa dela. A gente vai, ou ela vai convidar eles para vir na nossa casa. E aí a gente vai, é um casal, a gente vai conversar com eles. Você vai pedir perdão. Eu não vou fazer isso. Está vendo? Você não perdoou. Eu perdoei sim. Eu converso com eles no final do culto lá, mas não precisa marcar enquanto... Aonde que está escrito na Bíblia que a gente precisa comer uma pizza, sair com a pessoa para liberar perdão para ela? Eu falei, você quer discutir Bíblia comigo? Ela deu uma risada. Eu falei, então lá vai. Você perguntou na Bíblia... Está escrito assim, um bem conhecido: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tem que comer pizza sim. Ela começou a rir e falou assim, tá bom, eu vou orar por esse assunto. Falei, tá bom então. Aí foi tão tremendo. A gente foi levar a Nina no médico, chegamos na médica. Alguém falou, ela é esposa do Michel, não sei o quê, pastor lá da primeira igreja. De repente a médica fala, eu já fui lá, eu estou com uns problemas, começa a chorar. Foi minha filha que foi para atender, mas Deus, amém, né? Glória a Deus. Começa a chorar. Falou, eu tenho um problema muito sério com a minha irmã e eu não consigo perdoar a minha irmã. E alguém falou para mim que a gente pode perdoar as pessoas à distância. Mas não está me fazendo bem. E tal, e de repente ela começou a aconselhar a menina, não, você não pode perdoar a distância, vai atrás da tua irmã. Quando sai do atendimento do médico, eu estou lá esperando, ela falou, tá bom, vamos marcar a visita lá. Tudo que a gente conversou no almoço, eu estava falando para a médica. E sabe, eu dou graças a Deus, porque quando a gente se deixa tratar pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor mostra para a gente aquilo que não vai bem, para que as bênçãos do Senhor continuem chegando na nossa casa. E aí Ele vai falar, os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. E aí Ele vai, e Ele termina dizendo a respeito de algo ainda mais poderoso e tremendo. Gente, alguém me ensina a fazer parar de dormir esse negócio aqui depois? Aleluia, glória a Deus. E ele vai dizer assim, no versículo 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
vai haver salvação na tua casa. Vai haver salvação no meio dos teus. Sabe por quê, querido? Porque uma das marcas do verdadeiro arrependimento são as bênçãos do Senhor, as bênçãos da comunhão com Deus que alcançam a nossa vida. E hoje eu vim dizer para você que se você limpar a tua vida do pecado, se você entender que isso é coisa séria, Deus vai abençoar você e a sua casa. E eu quero declarar, meu irmão, em nome de Jesus, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre você. Vai haver fartura na tua casa. Deus vai te usar com dons espirituais. A tua casa vai estar repleta de louvores. Você vai ver os seus se consagrando, tendo experiências com Deus, porque você tomou uma decisão. O arrependimento verdadeiro libera as bênçãos e o sobrenatural de Deus sobre nós. Hoje Deus quer liberar bênçãos. Deus quer liberar o sobrenatural sobre a sua vida. E aí ele termina com a última marca. A última marca do verdadeiro arrependimento é a constante vigilância. E uma imagem que é recorrente no livro de Joel é o dia do Senhor. Ele fala desse dia. E é uma imagem terrível. O sol se escurece, a lua se torna em sangue, as estrelas caem, o chão treme. Um dia terrível. E aí ele vai falar, assim como a nuvem de gafanhotos veio como uma manifestação do juízo de Deus na nossa terra, ela é apenas um prenúncio de um dia terrível chamado dia do juízo de Deus. E aí ele fala, vocês precisam viver em constante vigilância, porque um dia Jesus vai voltar, Ele vai chegar. Eu estou dizendo isso para você, o dia do juízo vai vir, e como você vai se apresentar diante do Senhor? E eu não sei, jovem, qual é a situação da tua vida, eu não sei, pai de família que está aqui, qual é a situação da tua vida, mas o dia do juízo vai chegar, e todos nós vamos prestar contas para Deus da nossa vida. O que você vai apresentar para Ele? Como é que está a tua vida hoje? E sabe, tem gente se enganando aqui, mas quem vive no pecado, se o dia do juízo vier, você não está salvo, meu irmão. Como assim, pastor? Uma coisa é o pecado que é acidente de percurso na vida. Outra coisa é a prática deliberada do pecado. E a Bíblia vai falar sobre a perseverança dos santos como uma evidência da salvação. Como assim, pastor? Está dizendo que eu vou perder? Eu estou dizendo que você nunca foi. Uma salva de palmas para o meu irmão ali. E às vezes a gente acha que a gente pode se apresentar para Deus de qualquer jeito. Alguns vão ser salvos, a Bíblia diz, mas vão chegar lá com a roupa chamuscada, pelado. Meu irmão, eu não sei como que você vai se apresentar para o Senhor. Mas eu tenho temor. Eu quero que esse dia chegue, mas eu ando em constante vigilância. Porque eu quero me apresentar aprovado para o meu Senhor. Você vai chegar com as vestes sujas na presença do Senhor? Pastor, mas como assim? Querido, a mensagem que eu trouxe, ela é tão simples, mas ela é tão real. Eu não vim contar piada para você aqui. Eu não vim fazer uma apresentação. Eu sou profeta do Senhor nessa casa. E o dia que eu não falar o que Deus quer que eu faça, é melhor eu ir embora. E faz 2 meses que o Espírito Santo de Deus tem me incomodado. Tem me tirado o sono. Tem me feito chorar. Porque tem gente aqui que está perdida.
nós perdemos o temor do Senhor. Você não tem medo mais de ver aqueles filmes que você assiste. Você não tem medo mais de falar mal dos outros. Você não tem medo de causar discórdia no meio do povo de Deus. Você não tem medo de destratar os teus. Você não tem medo. E sabe o que está acontecendo? É como se tivesse uma barreira, um teto. Está cheio de bênção aqui em cima. Sinais, prodígios, maravilhas, salvação, milagres. Mas esse teto não deixa a gente experimentar tudo isso. Mas está chegando o tempo que Deus vai romper os telhados de vidro que está sobre nós. E as bênçãos de Deus vão começar a cair nesse lugar. E vão ser marcas do poder de Deus. Que você vai saber. Todos vão saber. Isso foi o dedo de Deus. Pastor, essa mensagem é para novo convertido? Não, essa mensagem é para pastor, é para diácono, é para líder de célula, é para todo mundo. É para a minha vida. Eu quero vencer na luta do pecado. Essa é uma luta de todos nós. Eu quero vencer. Quais são as marcas do Espírito que estão faltando na minha vida? Temor de Deus, busca desesperada por Ele, um coração rasgado. O que está faltando? As bênçãos e os sinais do derramar do Espírito. O que está faltando? Uma vigilância constante, eu não sei. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, eu creio. Nos próximos dias, lembra do relógio parado? Enquanto nós orarmos, clamarmos, chorarmos, jejuarmos, buscarmos, Deus vai fazer o tempo andar de novo. E o florescer de Deus vai alcançar-nos. E aí eu posso ver um movimento de salvação nesse lugar. Pessoas sendo usadas, o Espírito Santo fluindo, quebrantamento, cura, milagres, gente mudando de vida, gente sendo liberta. Isso vai acontecer nos nossos dias, vai acontecer na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Mas hoje eu vim dizer para você, vamos levantar a guarda, vamos para a briga contra o pecado e vamos vencer em nome de Jesus. Vamos parar de ficar largado no meio do caminho, fraquejando, dizendo, é assim mesmo. Não. Deus quer levantar guerreiros nesse lugar. Deus quer levantar valentes nesse lugar. Gente que diz que pecado é pecado. Gente que para de passar a mão na cabeça um do outro. Ai, amor, não, pecado é pecado. E o pecado está te impedindo de receber bênção na tua vida e na tua casa. E nessa igreja. Mas quando a gente lutar com todas as forças contra o pecado, nós vamos vencer. E o poder de Deus vai ser manifesto entre nós. Deus vai tirar a nossa vergonha. Quanto tempo você está lutando com essa porcaria? Você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer, você é vitoriosa, você é vitorioso. Dá sim, dá para ter um namoro santo sim. Dá para ter uma postura diferente no trabalho. Dá para respeitar teus pais. Eu sei que tua mãe é complicada, teu pai é complicado. Não justifica. Em nome de Jesus, luta contra o pecado. Você não deu até o sangue. Quando nós fizermos isso, experimenta para ver. Se Deus não vai falar contigo todo dia, vai abrir o céu sobre você. Experimenta para ver. Se as pessoas que estão do seu lado não vão ser tocadas pelo despertamento espiritual que existe na tua vida, experimenta para ver. Comece a santificar. Santidade traz bênção, gente. Santidade libera a favor de Deus. Nós estamos perdendo tanto, porque somos tão complacentes com os nossos pecados. Isso vai acabar em nome de Jesus. Você vai ficar mal quando você pecar. Você vai chorar de novo. Você vai ter raiva que você pisou na bola. Porque
O Espírito Santo de Deus deixou marcas na tua vida e ninguém pode as tirar. Se hoje você quer assumir esse compromisso comigo, eu estou aqui na frente, de lutar contra o pecado dessa maneira, saia do teu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu não vou convidar de novo. Basta uma vez, a voz do Espírito falou ao teu coração. Vem agora em nome de Jesus. Existem pessoas sensíveis. Aleluia. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Se quiser se ajoelhar na presença do Senhor, pode se ajoelhar. Está no meio do corredor, tá? Pode. Pastor, não deu para passar aqui onde eu estava. Posso ficar de pé no meu lugar? Pode. Então fica de pé. Você está sentado, quer se apresentar? Não me importa. O negócio é você e Deus agora, meu irmão. Feche teus olhos agora e comece a falar com Deus. Comece a pedir perdão, chorar na presença dEle. Deus, eu quero viver algo novo. Não quero perder mais nada. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Jesus, estamos aqui na tua presença, Deus. Eu te louvo por cada um que veio. Hoje estava chovendo, estava frio. Às vezes dá uma preguiça, mas tem gente sedenta aqui de ouvir tua voz. Veio hoje. Eu te louvo porque o Senhor tem despertado uma busca desesperada no nosso meio. Que haja desespero, que a gente não perca mais um culto, uma palavra, uma ministração. Traz fome e sede no meio do teu povo. Queremos desejar mais de ti. Mas Pai, hoje meus irmãos estão aqui na frente junto comigo, dizendo que assumem um compromisso diante do Senhor, de lutar, como nunca lutaram antes contra o pecado. O inimigo vai tentar os desanimar essa semana mesmo, vai tentar fazer-os cair, quando saírem daqui no culto, para dizer, tá vendo, não adiantou nada. Mas eu quero pedir que haja perseverança no meio do teu povo, que eles possam levantar a guarda e marchar como valentes do Senhor, como um remanescente cheio de fé do Espírito Santo. Que eles não sejam coniventes com práticas que a tua palavra diz que é pecado. Que haja temor de Deus no meio do seu povo. Temor de Deus, Pai. Uma nuvem de gafanhotos chegou na nossa terra. O Brasil tem sido assolado de norte a sul, de leste a oeste, porque desvalores se estabeleceram no meio de lideranças, no meio do teu povo. E a palavra que me vinha era quando Abraão orava por Ló, em Sodoma e Gomorra, pedindo, Deus, se houver pelo menos 10 justos, impede, Deus, o juízo. Mas o Senhor não encontrou ninguém ali. Eu tenho orado para que no executivo, no legislativo, no judiciário, o Senhor encontre os seus justos, que o teu povo se estabeleça, e que o juízo de Deus não venha mais sobre a nossa terra.
Temos passado por tantas mazelas, Pai, porque o Senhor tem julgado o pecado na nossa nação, mas nas nossas vidas. Tem tantos desencontros, desarranjos, desfavores, tantos problemas, porque o inimigo nos fez acreditar que não é bem assim. Pecado não é coisa séria, esse negócio de maldição não existe. Não, Pai, em nome de Jesus, revela a Tua palavra a nós como ela realmente é, que possamos ler, buscar entender e sermos ministrados, confrontados pela Tua palavra. E hoje faz isso aqui, Pai, que as marcas do verdadeiro arrependimento alcancem a vida dos meus irmãos. Eu quero pedir, toca eles agora com o Teu poder. Toca, Senhor, toca. Que o Senhor imprima temor, que eles saiam daqui querendo buscar a Deus, Pai. Que os jovens saiam daqui e que eles coloquem louvores no seu carro, na sua casa o tempo todo. Que eles queiram ver pregações na internet, que eles queiram ver cultos, que eles não percam culto, que eles não percam uma celebração, que eles queiram e busquem desesperadamente a Deus. Que não passe um dia, que eles não passem um dia sem ler a Tua palavra, sem orar, sem falar contigo. Que haja uma busca como uma corça, que a alma dele grite, Pai, quando eles encontrarem as fontes de água viva, que é Jesus. Nos dá desespero, Pai. Jesus está voltando, nos dá desespero pelas coisas do alto. Mas eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que eles rasguem o coração. Que não sejam apenas ritos, que não sejam apenas momentos. Quando eles entrarem na Tua presença, que haja um derramar de alma, que eles percam tempo na Tua presença, que eles falem contigo e sejam visitados, que haja paixão, que haja fervor, que haja coração rasgado, Pai, em nome de Jesus. Mas, Pai, em nome de Jesus, quebra o teto de vidro e libera as Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Tua palavra diz: derramarei o meu espírito. Os jovens terão sonhos, os velhos terão visões, até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Eu quero pedir, derrama hoje aqui o Teu espírito, libera os Teus sinais, os Teus dons, que o Teu povo possa ter experiência, que o céu seja aberto, que eles possam ler a palavra e entender, que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga palavra concreta, real, que eles possam aplicar, que eles sejam usados, que pessoas se convertam, que haja salvação, que o Senhor os use, não deixem perder a oportunidade, nos torna sensíveis à voz do Teu Espírito, a toda e qualquer circunstância. Faz a Tua obra, limpa-nos de todo o pecado, e Senhor, que possamos andar, marchar como guerreiros, mas que possamos vigiar, perseverar, uma boa conduta, numa busca real e sincera, para que o dia que os céus se abrirem e a trombeta tocar, no dia que o Rei da Glória vier com seus cavalos, tomando aquilo que é seu, o dia do Senhor chegar, o dia do juízo, que o sol se escurecerá, a lua se transformará em sangue. Nesse dia, quando prestarmos conta diante do Senhor, Pai, o Senhor possa dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que possamos nesse dia nos alegrar com os santos, que possamos declarar louvores diante do Altíssimo, que possamos ter parte na vitória de Deus, no reino de Deus. Oh Pai, nos faz desejosos desse dia da volta do Senhor, que possamos clamar e orar e buscar, que o Teu reino venha, que o Teu reino venha, que o Teu reino venha, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós, Senhor, venha a nós, Senhor, venha a nós, Senhor. Quebra os corações de pedra, quebra os jugos de Satanás, quebra hoje, na autoridade do nome de Jesus, e no poder que há no sangue de Jesus. Eu declaro que toda hoste maligna, toda seta inflamada do diabo, toda escravidão, saia em retirada agora em nome de Jesus. Que haja quebrantamento genuíno, poder de Deus, quebra os nossos corações,
Pai, ouvimos a tua voz, teu Espírito dizendo: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Nos ajuda a mudar de vida, Pai. Imprime as marcas do arrependimento verdadeiro e do teu poder nas nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fica de pé no teu lugar. Aleluia. Feche teus olhos. Esquece que tem gente do teu lado agora. Fica onde você está. Deus, eu preguei aqui. Que o arrependimento verdadeiro abre os céus e libera o teu favor. Eu queria pedir hoje aqui que o Senhor mostrasse para os meus irmãos que isso é verdade. Eu quero pedir, enquanto nós rasgamos o nosso coração e adoramos ao Senhor, o grande eu sou, que Pai, os céus se abram sobre este lugar, e que o teu Espírito nos visite, e que possamos sair daqui dizendo: eu vi a glória de Deus, eu vi a glória de Deus, eu vi a glória de Deus. Pai, nos leva ao alto da montanha hoje. Nós queremos ver a terra prometida, nós queremos ver as tuas promessas, nós queremos ver o que o Senhor vai fazer. Eu quero pedir, Pai, enquanto nós cantamos aqui, abre os olhos espirituais dos meus irmãos, e que eles vejam o teu poder e sintam a tua glória. Faz assim, Deus, em nome de Jesus. Quero te convidar.